Boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindos a mais essa aula no nosso curso de formação terapêutica para conselheiros, terapeutas e coordenadores. Nós vamos trabalhar hoje técnicas de aconselhamento e intervenção terapêutica, mas para que nós possamos fazer isso, eu preciso falar com vocês a respeito de alguns acordos. Primeiro, né, eu gostaria que todo mundo fechasse o microfone, né, sempre, e a gente vai trabalhar de uma forma, porque quando vocês ligam o microfone, pode ser que para uma pessoa não dê, mas para outra dá microfonia, e daí para outra dá, e daí começa a confundir todo o processo e dá um problema sério aí, né? Então vamos deixar todo mundo com o microfone desligado e já vamos para mais informações. A primeira informação que eu queria pedir para vocês é porque nós trabalhamos, né, do Iapoque ao Chuí, né, então de todo o território nacional aí, nós estamos trabalhando com a formação terapêutica. Então, dentro dessa grande extensão territorial, o que acontece? A instabilidade na rede por diversas vezes. Então, se acontecer da minha câmera cair, se acontecer da minha ligação cair, ou se de alguém cair, fica tranquilo, vai lá, entra de volta. Se a minha cair, não sai da sala que eu já volto, já nós damos continuidade, ok? É só ficar que continua gravando e tudo, eu retomo o processo e ok, né? Que às vezes acontece uma chuva, um processo. Outra coisa que eu vou pedir, nós estamos trabalhando também com diversas clínicas que têm diversas normas, e dentro delas, algumas é proibido o uso de cigarro ou o uso de qualquer substância. Então, se você vai fumar um cigarro, fecha a tua câmera. Se você vai estar sem camisa, quer ficar deitado, fecha a tua câmera, porque né, isso vai produzir um ambiente mais terapêutico para que todos consigamos adentrar num ambiente que nós precisamos dentro de nossa mente para atingir os nossos objetivos, ok? Outra coisa que eu gostaria de pedir para finalizar, né, esse primeiro contato, eu não gosto, por causa que nós temos um tempo X, nós vamos até 8h30 com essa aula. Então, todos vocês sabem disso, e vocês não gostariam de que eu ficasse passando do horário, porque é inconveniente, né? Como nós não gostaríamos que terminasse antes, tratado no SAICAR, e depois também fica errado. Então, eu gosto de fazer assim, eu dou a aula, o conteúdo, eu explano o conteúdo, e no final da aula eu abro para discussões, perguntas, dúvidas, sugestões, críticas e todo o resto. No decorrer do tempo da aula, se eu parar para responder cada pergunta durante cada slide que eu for demonstrar, eu trabalho com a média de 20 a 30 slides. Então, se eu for parar para responder cada pergunta, no final você não vai ter nem questões para fazer. Então, quando eu pergunto, começo a explanar, e no final do conteúdo eu dou a abertura para vocês colocarem as dúvidas, muitas vezes, muitos alunos já têm as suas dúvidas sanadas, porque no decorrer da aula isso foi sendo trabalhado, perdão, e eles podem já foi respondida a questão, porque se eu falo alguma coisa no começo, no próximo slide geralmente responde, e daí quando eu estou respondendo dessa forma, eu repito novamente, daí novamente, e às vezes isso chega no final, sempre ultrapassa excesso de tempo e tudo. Essa é a minha metodologia, é a forma como eu dou aula. Então, quem é você? O meu nome é Reinaldo Glusca, eu sou terapeuta, né, a Independência Química há 3 anos, pesquisadora há mais de 10 anos já, né, sou pesquisadora atualmente da Universidade Estadual de Ponta Grossa, onde eu faço mestrado em História, e eu estudo a história da toxicodependência, também sou pós-graduado em Dependência Química e Qualidade de Vida, porém, nem sempre foi assim, eu tive um histórico de uso ativos de substância aí durante 25 anos, dos quais 6 anos eu morei na rua. Durante 15 anos eu fui usuário de crack, também sou escritor, e hoje eu tenho uma nova vida. Então, nada mais
legal, nada mais visível que eu poder falar da minha história dentro da toxicodependência, onde eu analiso CAPS, álcool e drogas, narcóticos anônimos e a situação da população de rua da cidade de Ponta Grossa, no Paraná, onde eu estou residindo agora. Sou casado, né? Então, todo esse processo leva a gente a ter uma perspectiva melhor de como está inserida a questão da toxicodependência dentro dos nossos meios hoje. Vitor, por gentileza, pode abrir o microfone e falar. Boa noite a todos. Professor, só tira uma dúvida rápida para mim. Hoje a gente ia apresentar aí um resumo sobre a colônia de Barbacena. Vai existir isso ou não? Não, esse é com o professor Adriano daí, né? Então, quando o professor cobrar um material de vocês, o professor que cobrou é o professor que responde pelo processo, ok? É que ele comentou que seria na segunda-feira, mas está tranquilo. Mas é que surgiu um imprevisto, ele está tendo que dar aula em outra turma, né, para dar continuidade num processo que ele já estava lá, e eu dou sempre aula com ele, nós revezamos a aula da formação terapêutica, ok? Perfeito, obrigado. Valeu. Juliana, por gentileza. Ô, professor, posso fazer um pedido de ajuda fora do contexto da aula? A respeito do quê? Do trabalho. Se alguém consegue discutir comigo depois do horário, para tirar algumas dúvidas minhas. Pode ser depois da aula, então, tá ok? Se alguém puder chamar, por favor. Obrigado, professor. Então, depois da aula, daí você me chama lá no privado e a gente conversa, ok? Agora, gente, eu também gostaria de pedir para vocês não utilizarem o chat, porque senão tem que voltar para essa turma. E fica tranquilo que vai dar tempo de todo mundo perguntar o que quiser perguntar, porque chega no final, muitas pessoas têm as suas dúvidas esclarecidas, então não tem o que perguntar, entende? Então fica bem claro, entende? Por isso, vamos lá e vamos entender o que são técnicas de aconselhamento e intervenção terapêutica. Juliana, por gentileza, vou baixar tua mão aqui, tá bom? Só para não ficar na tela como se tivesse com a mão erguida. Aí, ok, vamos lá. Então, a comunicação assertiva, escutativa e empatia. A comunicação assertiva, escutativa e a empatia são habilidades que se complementam e que são essenciais para uma comunicação eficaz de inteligibilidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós só vivemos quando nós nos comunicamos. E vivemos socialmente, então comunicar é constante. Então a inteligibilidade promove a nossa discussão, as nossas interações e as nossas adversidades também. Como isso funciona? Vamos entender como isso está inserido. Comunicação assertiva. A comunicação assertiva está ligada à forma de abordagem do acolhido desde o primeiro contato com o terapeuta, seja da chegada de uma clínica, comunidade terapêutica ou atendimento individual. Então, seja onde for, seja a questão que tiver, a comunicação assertiva direciona as nossas relações. Como que eu posso ter uma comunicação assertiva? Vamos entender aqui. A comunicação assertiva é a capacidade de se expressar de uma forma clara e compreensível, sem desrespeito ou agressividade. Então, comunicar de uma forma assertiva não quer dizer que você vai gritar, não quer dizer que você vai ser o dono da razão. Quer dizer simplesmente que você vai saber colocar o teu ponto de vista de uma determinada forma que fique claro. Ficou claro? Atingiu o objetivo, ok? Por outro lado, também é feita de uma forma objetiva e não causa dúvida no receptor, né? O respeito é sem julgamento. Então, quando nós colocamos uma questão objetiva de uma forma, como a comunicação assertiva, ela fica de uma forma tão clara que não tem dúvida. Quando tem dúvida, dá problema. Então, quando que nós iniciamos essa conversa assertiva com o nosso acolhido dentro do ambiente terapêutico, né? E nós iniciamos esse trabalho desde o primeiro momento dele. O primeiro momento dele, que nós chamamos 3 dias de Cinderela, é o momento onde ele vai descansar, mas nós vamos trabalhar nesses 3 dias mais do que em todos os outros. Por quê? Porque o primeiro dia é onde você vai ficar olhando quanto tempo ele dormiu, como é que ele dormiu, como é que ele não dormiu, e como ele acordou, e você vai
entrar nesse processo de quando ele foi no refeitório e saiu do refeitório, você vai levar ele para dar uma volta na clínica e vai ter uma conversa assertiva com ele. O que é essa conversa assertiva? Olha, eu vou falar os nomes que estão aqui na minha tela, sempre utilizo esses nomes aqui. Então, olha, Vitor, é o seguinte, aqui dentro da nossa clínica, dentro da nossa CT, nós trabalhamos dessa forma, o nosso plano de passos é esse, o nosso plano terapêutico é esse, nós trabalhamos nos horários tal, tal e tal, você vai facilitar. Não tem coisa pior do que você chegar no primeiro dia e você está sem cigarro e pedir cigarro, por exemplo, o Jorge, teu terapeuta, você chega, Jorge, tem como se me arrumar cigarro? Daí o Jorge fala, não é comigo, é com a Cris. Daí, Cris, tem como se me arrumar cigarro? Não é comigo, é com o Jéder. Daí você chega lá no Jéder, tem como se arrumar comigo? Não tem como, por causa que é com o Thiago. Entenderam? Então era muito mais fácil ter falado, gente, o teu cigarro você vai conseguir, Victor, com o Thiago, e só o Thiago vai fazer essa ponte. O teu plano terapêutico é só tal pessoa que tem acesso, o teu medicamento é só o psiquiatra, a tua entrevista, a tua terapia é só com o terapeuta tal, no nome tal, nos dias tal. Quando você faz isso, você facilita a comunicação, você facilita o desenrolar do processo com o teu acolhido, e com isso você tem o quê? Muito mais tempo para se preocupar na primeira anamnese tua, que é onde você vai realmente conhecer o sujeito por trás da toxicodependência. A anamnese não trabalha com o indivíduo tóxico-dependente, ele trabalha com o indivíduo que veio antes da toxicodependência, como que inseriu esse indivíduo dentro desse âmbito tóxico-dependente, ok? A escuta ativa. Para você ter veja como está tudo ligado, porque para você ter um aconselhamento assertivo, você tem que ter uma escuta ativa positiva. O que é uma escuta ativa? É a capacidade de ouvir o que a pessoa tem a dizer com empatia e respeito. É você pegar, só um minutinho que tem que entrar em outra janela aqui, envolve prestar atenção plena ao que está sendo dito, sem interrupção ou julgamento, e é fundamental para a construção de relacionamentos sólidos. Quando você ouve a pessoa, não é o ouvir do sentido de escutar simplesmente, mas quando você realmente entende o que essa pessoa está querendo dizer para você, realmente começa a acontecer um processo chamado vínculo terapêutico. Quando esse vínculo terapêutico se estabelece de uma forma legal, você consegue ter uma empatia pelo teu acolhido. Quando essa empatia se estabelece uma escuta ativa. Você realmente ouve ele, porque realmente você acredita que é importante esse processo de ouvir ele, porque você acredita que a história dele é importante para você. Quando isso acontece, você tem uma resposta ideal para trocar com ele. Senão, você não consegue conversar com ele. Porque você vai estar atingindo o quê? A ti mesmo. A você mesmo. Vai estar atingindo você mesmo. Porque você vai estar fazendo um juízo de valor a respeito do que ele vai estar te falando. Então, você não vai estar atingindo ele. Você vai estar atingindo você mesmo. Quando isso acontece, a empatia é um sentimento que pode ser assemelhado à palavra compaixão. E nós vamos estudar mais para frente essa palavra compaixão, que quer dizer ir junto, né, com o outro, compaixão. Nós vamos estudar ela mais para frente, mas é a capacidade de se colocar no lugar do outro para compreender seus sentimentos e ponto de vista. Como você compreende um sentimento e um ponto de vista? Colocando-se realmente no lugar do outro. Mas para se colocar no lugar do outro, você tem que olhar a história do outro com o olhar do outro. Como que eu sei quando isso está acontecendo? Quando uma pessoa começa a contar para você as suas pérolas, né, que são coisas que, dentro de um ambiente terapêutico, quem já atua sabe, quem não atua já foi acolhido, quem não é acolhido e não atua é codependente, também está nesse processo e sabe que existem coisas que nós não contamos nem para o padre, nem para o pastor, nem para ninguém, mas nós contamos para o terapeuta. Por quê? Porque nós acreditamos que ele pode nos ajudar. Então, quando você tem essa escuta,
desses processos conflituosos, como, por exemplo, um assédio sexual, um assalto, alguma coisa, você sente o medo dessa pessoa que está sendo assaltada ou que está provocando o assalto, a repulsa dela depois do processo ocorrido. Ela fala, não acredito que eu fiz isso, mas eu quebrei com um princípio que eu aprendi desde do ventre da minha mãe, quase, que eu não poderia fazer, e eu fiz. Eu me sinto com nojo desse processo. Então você sente esse nojo, você sente o abuso, o abusador. Se você sente, você está tendo empatia. Se não, você vai falar, isso é fácil de resolver. E quantas vezes nós falamos isso? E isso não é empatia, isso é olhar o problema com o nosso olhar e ainda julgar, porque a pessoa muitas vezes perdeu a família, perdeu os amigos, perdeu o trabalho, e nós olhamos com o nosso olhar e ainda dizemos que é fácil resolver o problema do outro, não é assim que acontece? Então a empatia, ela entra nesse processo e não é simplesmente olhar com o olhar do outro, é sentir o que o outro sentiu, que vai muito além de um simples ato de fala ou de escuta. É indispensável para construir relações de respeito e consideração, e é fundamental para lidar com eficácia e promover um ambiente de confiança e colaboração. Quando a outra pessoa percebe que realmente está sendo ouvida, que realmente está sendo escutada, e vocês podem me ajudar, nós estamos em 20 alunos aqui, vocês mesmos podem me dizer quantos de vocês estão aqui porque um terapeuta legal apareceu na vida de vocês, porque um monitor legal teve uma conversa legal com vocês e despertou a vontade de vocês de se especializarem, de adentrarem nesse processo terapêutico. Quantos de vocês estão aqui porque um psicólogo, um psiquiatra despertou esse interesse em vocês? Entenderam? Então é isso, empatia é isso, é um vínculo terapêutico tão forte que faz você se mover da tua posição para um outro local, que é a sobriedade no nosso caso. Essas habilidades são importantes para resolver conflitos, alinhar expectativas e fortalecer relações interpessoais. Patrícia Lebre, psicóloga do Hospital Universitário de Londrina, aqui no Paraná, e Mariana Nilsen, ouvidora do mesmo hospital, falam que o comunicar é constante. Para os pais e para as mães, né? Para quem já teve aí o seu neném, para quem não teve, já conhece essa história de longa data. Quando o pai chega em casa e começa a falar com a barriga da mãe, o que logo acontece? O neném chuta. O que é isso? Um comunicar constante. Então, antes mesmo de nascermos, já estamos comunicando. Logo que nascemos, vem o choro, que é uma forma de comunicação para dizer que quer, ou está com fome, ou está com frio, ou tem algum problema. Entende? Então, o nosso comunicar é constante. A comunicação assertiva vai atingir um resultado satisfatório se o que está sendo comunicado está sendo ouvido. Nesse aspecto, nós trazemos aqui um parênteses para todos os pacientes que nós devemos ter a capacidade e a habilidade de trabalhar. Como isso, Reinaldo? Isso quer dizer que se você, na tua CT, na tua clínica, não tem equipamentos, funcionários, pessoas habilitadas para trabalhar com determinadas especialidades, nós temos que ser honestos e falar, olha, não podemos atender. O que acontece muito a pessoa tem problema com droga, pode entrar aí que nós damos um jeito. Não é assim que funciona. Por exemplo, um paciente esquizoide, uma pessoa que tem esquizofrenia, ela não consegue ouvir da forma como nós ouvimos naturalmente, né? E interagir da forma da terapia cognitiva comportamental, onde o comportamento muda a cognição e a cognição muda o comportamento. Então, quando nós não temos essa inter-relação entre o que é pedido, feito e é pensado, nós não temos esse vínculo. Então, se não tem esse vínculo, como que eu vou poder
realmente falar com essa pessoa, eu tenho que utilizar um novo método chamado terapia racional emotiva, onde eu vou trabalhar com essa pessoa através dos sentimentos e não dos comportamentos. Se você não tem essas habilidades, se você não tem esses quesitos, aí fica difícil. E na maioria das nossas instituições, nós atendemos pacientes que têm esse processo, claro que nunca é tão avançado, né, que é uma coisa assim que você olha e fala, está discrepante demais, está uma pessoa que não tem menor reação, né? Mas existem casos e esses casos devem ser visualizados. Nós devemos prestar atenção a isso e isso é um problema, ok? Tiago, teu microfone abriu, por gentileza. A comunicação assertiva vai atingir um resultado satisfatório se o que está sendo ouvido está sendo... Então, a escuta ativa não tem a ver com ouvir bem, está ligado a colocar-se no lugar do outro, é um esvaziamento de si mesmo, é estar disposto a ouvir verdadeiramente. Então, é o que nós estávamos falando, né? O que eu gostaria que fizessem por mim? Para entendermos como é esse ouvir bem, esse ouvir e escutar, se eu perguntar para qualquer pessoa aqui e falar para qualquer pessoa falar, se uma pessoa chegar para vocês e falar, Cris, eu tô com dor de cabeça, o que você fala para ela? Eu falo, vai tomar um remédio para dor de cabeça, não é verdade? Isso é o que eu gostaria que fizessem por mim, certo? Dá um joinha aí que vocês estão entendendo do que eu estou falando. Aí. Só que ouvir não tem a ver com o que você gostaria que fizessem por você. Tem com escutar a pessoa. Se eu falo, mas Cris, o que você comeu para estar dando essa dor de cabeça em você? Ou o que aconteceu? O que você fez de diferente no teu dia? Eu comi um pedaço de queijo que tinha lá no lanche hoje da manhã lá e eu sou intolerante à lactose. Então, peraí. Então, você não precisa de um remédio para dor de cabeça. Isso não foi decifrado, resolvido em simplesmente mais 2 segundos de escuta? Simplesmente não foi resolvido por você ouvir um pouquinho mais? Então, a escuta ativa ela vai muito além, é entender o que está por trás do efeito, da consequência. Isso é uma forma holística, né? Você vai ouvir o problema, mas peraí, por que isso está acontecendo? Conta aí para mim o teu dia, como é que foi? E dentro dessa perspectiva, a pessoa traz diversos, e que nós chamamos em psicanálise de insight, que é onde a pessoa se localiza dentro dessa ação e fala, é aqui que está o meu problema. E você fala, ok, então é aí que nós devemos agir. Às vezes é necessária a ajuda de uma terceira pessoa. Quando é necessária a ajuda de uma terceira pessoa, Reinaldo? É quando você não fala a linguagem da pessoa que está falando com você. Nós trabalhamos em equipe. Nosso grande erro, digamos assim, é achar que trabalhamos sozinho. Eu vou fazer tudo sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz tudo sozinho. Aí falar, como que não, Reinaldo? Então, quem que fez a tua roupa? Quem que fez o teu celular? Foi você? Então, você não faz sozinho. Então, alguém fez. E essa pessoa precisa do dinheiro que você trabalha e soa para conseguir. Então, nós vivemos em uma inter-relação com pessoas. Pessoas que vivem com pessoas. Quando nós vivemos pessoas com pessoas, por exemplo, eu tenho um terapeuta na minha clínica onde ele tem 20 anos. E tem um terapeuta que tem 60. E como que eu faço para ter essa inter-relação? Quando chega um acolhido que tem uma idade aproximada, aí está nos 18, 20, 22, é muito melhor esse acolhido ficar com um terapeuta que tenha uma linguagem mais aproximada. Eu tenho 45 anos. Muitas vezes eu vou conversar com um adolescente de 20, de 30 anos, às vezes nós não temos a mesma linguagem de 30, até fica bom, porque é 15 anos de diferença. Mas quando é de 20, já fica muito discrepante. Fala, nossa, é uma outra linguagem, são novas gírias e tudo. E é aqui que entra a ajuda de uma terceira pessoa. Porque se você chega e fala, vamos lá, Adriano, ajuda eu aqui com esse paciente, ajuda eu aqui com a Juliana, que eu não estou entendendo o que ela quer falar. E ele chega e fala, ela está dizendo isso, e ele está dizendo isso, você fez a interação, você conseguiu um amigo no âmbito terapêutico que fortaleceu um vínculo e você resolveu o teu problema, ok? Então é isso que é
importante não é você pegar e resolver tudo sozinho, é você saber que você trabalha numa equipe. Ah, Reinaldo, mas a minha equipe é reduzida. Reduzida, sim. Inexistente, não. Sempre temos um processo aí onde nós temos mais pessoas. Tem coordenador, nós temos que contar com essas pessoas. E nós vamos ver, ou em outros momentos, como elas nos ajudam a resolver problemas também. Vamos lá. Sabe, para os terapeutas que estão já na ativa, eles sabem isso que eu vou dizer, e para você que está adentrando agora nesse processo, você que está assistindo esse vídeo agora, sabe aquele conflito que você não quer que aconteça? Aquela briga entre os acolhidos? Pois é, deixa eu dizer para você, nós vivemos em sociedade, e o conflito vai acontecer. Então, o que você tem que fazer? É relaxar em primeiro local, saber o que você vai estar fazendo, né? O que você está fazendo no momento. Hoje eu vim aplicar um passo 1, então eu tenho que saber o passo 1, tenho que dominar o que eu estou falando ali. E quando o conflito surgir, você vai lá e resolve qual a tarefa a ser feita. Como assim, Reinaldo? Ou porque o conflito é inerente à nossa espécie como seres humanos. Então, o conflito vai acontecer porque ninguém é perfeito. Então, vai ter sempre uma cobrança, sempre alguma coisa que não gosta. Se for perguntar aqui para vocês, né? Teve alguma coisa hoje, no dia de vocês, que não agradou vocês, sinceramente? Eu acredito que dos 20, pelo menos 15 vão dizer que aconteceu alguma coisa que não agradou. Né? Seja desde uma forma de falar, seja um olhar, alguma coisa não nos agrada. Então, por quê? Porque nós temos esse meio social onde é conflituoso. Mas quando você resolve a questão, a tarefa, o que foi determinado para fazer, por exemplo, eu peço para o Jorge limpar as bitucas do pátio, né? E peço para o Tiago varrer o quarto. O Thiago termina de varrer o quarto mais rápido, vai lá, começa a fumar o seu cigarro e acaba o seu cigarro e joga a bituca, ela cai para fora do cinzeiro e o Jorge fala, pô, cara, eu tô aqui limpando, você vem aqui sujar, nem terminei de limpar e gera aquela discussão. Um terapeuta que sabe disso, que resolvendo a tarefa resolve o conflito, ele não vai chegar e vai dar esporro com os dois. Ah, vocês vêm aqui para se tratar e ficam fazendo maior folia. Ele vai lá, ele vai resolver a tarefa. Ele vai pegar a bituca, vai colocar no cinzeiro, vai fechar a sacolinha, vai levar no lixo, vai jogar, vai olhar para os dois e falar cada um para o seu lado. Os dois vão ir pensando, poxa, o cara não falou nada, não criticou de uma forma pejorativa, onde deixou a gente se sentindo mal, né? Não aquela lição de moral, não deu aquela lição de moral, mas deu a maior lição de moral, que foi o exemplo, que ele pegou e resolveu a tarefa e não falou nada. A palavra comove, gente. Eu posso falar aqui para vocês o ano inteiro, vocês podem ficar comovidos, mas o exemplo arrasta, né? Então, quando eu falo que passei todo esse processo que eu passei na toxicodependência, mas que eu estou indo para o 7º ano em sobriedade, as pessoas olham e falam, pô, se ele está conseguindo, é possível. E claro que é possível, basta você querer, ter força de vontade, ter apoio e tudo, e você consegue desenvolver um processo legal que vai ser bom para você e para todo mundo que está à tua volta. Exemplo de comunicação. Você precisa entender que a outra pessoa chega até uma clínica, uma CT ou até um atendimento terapêutico cansado, porque de todos os lugares do mundo que ele imaginou que a droga o levaria, um tratamento terapêutico seria o último. Essa forma aqui, eu gosto de esclarecer ela no âmbito terapêutico com uma dinâmica. Como seria essa dinâmica? Seria assim, eu gosto de utilizar essa dinâmica de pegar um cigarro, uma bituca de cigarro, colocar dentro de um foninho de ouvido, dessas caixinhas, desses foninhos de ouvido aqui, sabe? Então, dessas caixinhas, e daí eu empacoto num papel que é quase transparente, e dou para a pessoa, né, falo, olha, eu já estou aqui trabalhando um tempo com vocês, seria legal agora que eu desse um presente para vocês, mas nós estamos aqui em 60 pessoas, seria interessante que vocês me convencessem do porquê eu deveria dar para você esse presente. Eu divido o tempo que eu tenho para fazer a reunião,
pelo membro ali, pelo número de membros, então vai dar 1 minuto para cada pessoa, se for 60 pessoas, em 1 hora de reunião. Então, 1 minuto cada um tem para me convencer de que eu devo dar o presente para essa pessoa. Eu falo presente. E quando a pessoa, depois de vocês passar por todo mundo, você ouve todo mundo e realmente você escolhe o melhor discurso. E você chama esse discurso lá na frente. E quando essa pessoa chega lá na frente, você fala, tá aqui teu presente, pode abrir para nós, para a gente dar uma olhada. Quando a pessoa abre, é uma bituca de cigarro. Então, esse processo é exatamente assim que a gente compra o uso de drogas. A gente compra como a saída dos nossos problemas, a gente compra como aquela semana cansativa que merece um descanso, que merece uma retribuição. A gente compra o uso de drogas como a resolução dos nossos estresses e tudo mais, quando, na verdade, é só mais um problema que nós compramos, né? Então, dentro dessa forma, nós entendemos que o exemplo de comunicação, dessa forma demonstrada aqui para vocês, vai esclarecer muito mais, e quando nós esclarecemos e retiramos a demonização do uso da substância, fica muito mais fácil de trabalhar. O que é isso, Reinaldo, de demonização? É o que nós tínhamos quando nós éramos crianças. Se for perguntar aqui dos 22 que estão assistindo a aula agora, se for perguntar para vocês, qual de vocês, e você que está assistindo aí, que teve em casa aquela conversa de falar, não, filha, você é uma mulher linda, maravilhosa, você não precisa do uso de nenhuma substância para ficar com ninguém. Não, filho, você é um cara legal, qualquer mulher ia querer ficar com você. Quantos de nós tivemos isso? E se for mais da década de 90 para trás, piorou ainda, porque não tinha essas discussões, né? E eu lembro que quando eu fui internado pela primeira vez em 98, se eu não me engano, era num hospício, que era num Franco da Rocha, que era uma instituição manicomial, uma das mais antigas do Brasil, e ainda tinha tratamento de cadeira quente, tinha logoterapia ainda, sabe? Era um processo bem complicado, ainda bem rudimentar aqui na cidade de Ponta Grossa, no Paraná, entende? Ainda tinha um tratamento de eletrochoque, como era conhecido, né? O sossega-leão, naquela época, era ligado numa bateria de carro e era dado um choque na têmpora da pessoa, onde a pessoa ficava totalmente vegetando durante uma semana. Depois começavam os movimentos e tudo, e era natural. E antes disso era cada vez pior. A lobotomia era furar, né, o crânio para que saíssem os fluidos malévolos da pessoa. Era assim que se acreditava. Isso é demonização. Acreditava que um demônio tomava o corpo da pessoa e a pessoa fazia o uso da substância. Então, era preciso retirar isso, esse demônio. Então, dessa forma, quando nós trabalhamos hoje com atendimento humanizado que nós temos, tendo aulas ao vivo, tendo aulas, né, onde você pode estar trabalhando e estar assistindo aula e tudo, é totalmente diferente de um processo de cadeira quente, onde as pessoas chegavam e falavam que você era inútil, que você era incapaz, que você estava destruindo tua família. Era isso. Você sentava no meio de um ciclo ali e as pessoas ficavam falando. O terapeuta precisa se dispor a ouvir, e junto com a prática da escutativa está a questão da observação do comportamento corporal do acolhido. Por trás do sujeito drogadicto tem uma história lidando com seu extremo. Como assim? Quantos de nós aqui, dá um joinha aí para mim, se você consegue ver um acolhido chegar para você, ou um codependente, ou um conhecido de internamento, quando ele chega para você e você olha nele, a pupila está dilatada, a veia do pescoço está fibrilando, ele está suando, mas está frio. Você consegue visualizar isso? O que nós chamávamos de crise de abstinência, que hoje é entendido como ambivalência constante e craving. Entende? Esse processo, ele é ainda hoje muito utilizado, né? Quando a pessoa chega para nós hoje e fala, não, a droga me destruiu, acabou comigo, e amanhã quem que vem falar que não tem? É verdade. Né? Tem o processo de mascar chiclete e fica batendo queixo, né? É quase um bruxismo acordado. É verdade.
Trabalhar em equipe e saber a hora de sair de cena é fundamental para um atendimento eficiente de um acolhido. Em hipótese alguma, você pode perder a cabeça na frente do acolhido. O que isso quer dizer? Que você aceitou o que a pessoa falou? Lógico que não. Isso quer dizer que você foi muito mais esperto e falou, eu vou pegar e vou dar um ar para minha cabeça, senão eu vou fazer uma besteira que vai complicar a minha vida. Não é a vida do acolhido. Ah, o acolhido está lá, os pais vão buscar ele, ele vai embora e tchau, obrigado. E você, como é que fica? Você vai ficar sem a tua CRT, porque se você encostar a mão no acolhido, meu irmão, eu falo para você que, olha, é certeza que você perde a tua CRT, perde os teus direitos todos, entende? Então, saber a hora de sair de cena é aquela hora que eu acordo e falo, Jorge, pelo amor de Deus, conversa hoje lá com a Maria, que eu não aguento mais. Se ela vir me pedir mais uma carta hoje para mandar, eu não vou aguentar, porque eu sou humano também. E o Jorge nem é terapeuta, ele é monitor, ele é coordenador, ele é uma pessoa que estava ali, mas ele vai servir de quebra-galho porque eu preciso de um tempinho, de uma horinha para mim ficar ali reestruturando meu pensamento, senão vai dar problema. E vai dar problema. Né? E eu falo para vocês que aqui em Ponta Grossa nós tivemos uma clínica fechada aí há uns 6 meses atrás aí, por causa que os dirigentes da clínica, né, impuseram aí que um acolhido matasse o outro acolhido. Vocês entendem o que é isso? Então, para que esse tipo de coisa não aconteça, nós temos que viver, né, de uma forma que nós conheçamos os nossos limites. Mas como se colocar? Muitas vezes os terapeutas novos assumem a função de chefe, de dizer o que é certo e o que é errado. A função do terapeuta é colocar-se no lugar do outro como um mediador e não como um juiz. Então o terapeuta, o coordenador, o monitor é uma ponte entre a sobriedade e o indivíduo ambivalente. O que é ambivalente? Ele está em pré-contemplação, ele não quer o tratamento. E nós somos essa ponte que vai ligar esse indivíduo que não quer o tratamento à sobriedade dele. Então, nós não somos nada. Quem vai cruzar a ponte é ele. Nós vamos ter que achar o combustível para ele cruzar essa ponte. É esse nosso trabalho com um tratamento humanizado. Eu poderia pegar, né, eu lembro que também em uma das outras instituições das quais eu fiquei internado, tinha uma mansa-louco, né? Vocês sabem o que é uma mansa-louco? Um porrete de policial grandão de madeira. E estava escrito sobriedade. Isso em 2000. E era assim que era o tratamento, entende? Então, veja só, e não é isso que nós queremos hoje. Nós queremos uma pessoa que vá lá, que esteja lado a lado com a pessoa e que ela consiga entender a grandeza que é estar vivo em sobriedade pelos seus próprios passos. A postura. Olha só que interessante. Pena que minha câmera está fechada aqui, mas imagine você chegar, muitas vezes como nós chegamos em diversos consultórios aí do SUS, e nós queremos falar que nós estamos doentes e tudo mais, né? E o médico fica olhando para o computador e digitando os nossos sintomas ali e tudo. Eu falo para vocês, tem como a gente contar o que realmente está acontecendo com a gente quando uma pessoa está olhando para o celular, olhando para uma tela de computador? Então, nós devemos ser mais humanos. A pessoa vai contar coisas horríveis da vida dela. É para ela. Não interessa se ela fuma maconha, se ela bebe, se ela faz uso de crack, de cocaína, se ela usa LSD, êxtase. O que interessa é que o que ela vai falar para nós é a coisa mais importante para ela naquele momento. Entende? Então, nós devemos acolher cada um com a mão grande ali no sentido de entender, interpretar, acolher, cuidar do que a pessoa está falando. E parafraseio Jesus Cristo quando ele diz que não devemos jogar as nossas pérolas aos porcos. Não devemos ser nós os porcos dessa história, dessa pessoa, onde a gente vai ouvir a história que para nós, às vezes, pode parecer que seja uma coisa grandiosa, uma coisa pequenininha demais, mas para essa pessoa é tudo que foi na vida dela. Entende? Então, se ela perdeu alguém, se ela vai contar a respeito disso, nós devemos se colocar numa postura de atenção, de estar
ouvindo, de estar prestando atenção, gesticulando no final da cada fala ali, que eu estou entendendo que você está me ouvindo, eu estou aqui, e no final da aula eu vou dar uma dica para vocês. Vamos lá. Para entender como que é esse processo de comunicação não violenta, eu trouxe uma pessoa aqui chamada Marshall Rosenberg, que é o inventor da comunicação não violenta, que nos aponta alguns caminhos para uma comunicação assertiva, para uma escutativa e para uma empatia. Marshall Rosenberg é ninguém mais, ninguém menos que neto de Muhammad Gandhi, o libertador da Índia, entende? O cara que criou o apartheid da Índia com o Império Britânico, onde os britânicos matavam os indianos, entende? Então, o neto dele nasceu nos Estados Unidos, né, porque o filho dele foi para os Estados Unidos, ele nasceu nos Estados Unidos e começou a ter um problema sério de bullying, né? Então, qual era esse problema? Ele era indiano. O indiano não é negro e não é branco, né? Então, ele sofria bullying do Brooklyn, porque os negros tinham esse preconceito contra as pessoas que não eram que não eram negros, e dos brancos por ele não ser branco. Então, ele sofria bullying dos dois lados. Ele foi enviado, né, pelo pai dele para conversar com o avô dele, mas logo depois que ele iniciou os ensinamentos com o avô dele foi morto por um extremista do próprio partido que ele participava na Índia, que deu um tiro nele e matou ele. Então, ele voltou para os Estados Unidos e conseguiu, ainda assim, com os poucos ensinamentos que ele teve de Muhammad Gandhi, inventar a comunicação não violenta. Reinaldo, explica melhor como que esse cara é tão, com perdão da palavra, é tão foda. Por que ele é foda? Porque quando ele tem um conflito entre Afeganistão e Síria, eles vão lá e chamam esse cara para, através da comunicação não violenta, causar paz entre os dois países. Então, ele chega, senta no meio das duas pessoas que são os mais extremistas possível, querendo se matar, e ele faz as duas visualizarem o lado uma da outra. Entenderam? E, a partir disso, ele causa a paz, a comunicação não violenta. Então, ele fala que a comunicação não violenta começa com uma violência. A comunicação violenta começa com uma violência passiva. Reinaldo, o que é uma violência passiva? A violência passiva é uma violência que você não pode reagir de uma forma agressiva, mas você vai ficar guardado na tua memória. Como seria isso? Uma pessoa, por exemplo, que usa óculos, chega no internamento e todo mundo começa a chamar ela de quatro-olho. Ô, quatro-olho! Ou não sei o quê, ou ceguinho, ou fundo de garrafa. Isso não gera um processo que você vai olhar para a pessoa e vai brigar com a pessoa, mas vai gerar uma violência passiva dentro de você. Ou seja, quando tiver um movimento, um processo adequado, por exemplo, um bullying, na melhor hora, como nós dizíamos na ativa, ela vai liberar esse processo. Então, na melhor hora, ela vai pegar e vai fazer um RF, vai dar um jeito de arrumar algum transtorno, por causa que ela está sendo está sendo cometida de bullying. Isso é bullying. Eu não dei intimidade para ninguém me chamar de gordinho e a pessoa vai me chamar de gordinho? Às vezes, num ambiente social, eu não posso chegar e olhar para a pessoa e falar bem assim, cara, por que você não vai, né? Mas eu vou pegar e vou olhar para aquela pessoa, vai ficar guardado, a pessoa vai chegar e vai dar magrão. Eu nem conheço, esse cara vai me chamar de magrão. E quando isso parte de um terapeuta, de um monitor ou de um coordenador, aí é complicado. E quantas vezes nós fazemos isso? Então, aqui é um retorno às nossas origens, é aquela velha expressão, como é gostoso ser chamado pelo nome pelo qual eu fui batizado, pelo nome pelo qual meus pais buscaram a minha vida, escolheram comigo lá no ventre, tudo, Viviane, Cris, Jéder, Vitor, Juliana, Jorge, entende? Então, aqui é um processo para se rebuscar isso. E é exatamente aqui que ele fala que a violência ativa inicia numa violência pacífica. Uma violência passiva, onde não existe necessariamente um poder de destruição, um poder de julgamento, né? Só um minutinho, gente, que deu um...
minha câmera aqui abriu aqui outra coisa aqui. Só um segundinho, estou fechando já. Aí. Gostamos de dar e de receber. Travou, professor, travou. Seu microfone está fechado, Professor, professor. tá sem áudio. Tá sem áudio. Travou, professor. Ô, professor, tá sem áudio, professor. Tá sem áudio aí, ó. Ô, professor, travou aí, tá tudo sem áudio aqui. Alguém está escutando o professor? Não, eu não tô ouvindo, não, mano. Negativo, não tô escutando Eu nada. também não estou ouvindo, não. Acho que deu uma Tá, travada. travou, Ô, travou, Gabriel, tá travou. escutando aí? Travou, gente. Vamos esperar. Eu acho que caiu. Ele falou. Vamos Aí ser ele falou que não pacientes. está falando. Vamos ser É, Gabriel, pacientes. fala comigo, Gabriel, tá escutando aí? Tô escutando você, filho. O professor Eu tô está sem escutando. áudio. Travou tudo. Não, eu estou escutando o Tá, pessoal tudo falar, não, né? não travou tudo. Não travou tudo, tudo é muita coisa, só travou o dele. Isso. Aí ele falou que quando cair, que a gente ficasse só na expectativa, esperando. Então, vamos ficar na expectativa. Isso aí. Vamos ficar na expectativa. Ué, o curso é assim, mano. O certo é ele desligar e ligar de novo. É, expectativa. Tá falando. Vamos criar essa possibilidade, porque a expectativa vai gerar frustração. Já tô dado, já. Há uma possibilidade de ele voltar, gente. A tela de vocês ficou diferente aí também? Não, a tela Tela tá não, tá de tranquila. boa. A tela, o som. O professor mesmo. Tá bom. Vamos fazer uma oração, pô. Agora é sobre a Gente, serenidade. vocês estão me ouvindo aí? Oração da serenidade. Vocês estão me ouvindo? Fala, professor. Então, só um minutinho, Conseguiu? porque caiu tudo aqui. Pera aí, deixa eu trazer Vamos o aguardar material aí, tudo de volta. gente. Deus, Só um conceda-me minutinho. serenidade. Para aqueles que. Para Vou desligar o microfone, rapaziada, que tá atrapalhando Desliga ele. o microfone aí. Rapaziada, não, que é senhoras aí Por também. gentileza, desliga o microfone todo mundo. por Vamos favor. desligar, gente. Vocês estão me ouvindo? Dá um joinha aí para mim na tela que vocês estão me ouvindo. Aí, beleza. Então vamos continuar. Já vai aparecer o material lá. CT Alma Feminina, Nova Alma. Só espera eu terminar o conteúdo aqui, que senão não vai dar tempo agora. Tá? Vamos lá, deixa assim sem câmera mesmo e vamos continuar. Já vai aparecer ali.
né? Nossa fala, ao invés de ser repetitiva e automática, tem que se tornar respostas conscientes. Quando aprendemos a nos comunicar, ouvir nossas ansiedades mais profundas e dos outros, percebemos o outro em nós. Então, quando eu pergunto para vocês, quando eu falo para vocês, ó, o material voltou aqui para a tela, gente. Quando eu falo para vocês, tem alguém aí querendo falar com vocês? Não dá uma sensação estranha de que alguém é uma pessoa que eu não conheço alguém? Pode ser qualquer um, pode ser um amigo, mas pode ser também um inimigo, não é verdade? Então, quando eu falo tem alguém aí, a resposta automática é nos sentirmos numa sensação de defesa. Tem alguém, é o estranho. Agora, quando eu falo para vocês, ó, escuta só, gente, tem um amigo de vocês aí, não é diferente? Não é uma sensação de empatia? Poxa, um amigo é um cara que eu posso conversar, que eu posso dialogar, que eu posso trocar ideia. É exatamente isso que é essa questão da humanização. Quando nós trabalhamos a humanização e entendemos que o outro é nós de um outro momento, né? Por exemplo, quando nós olhamos um acolhido entrando na nossa CT, na nossa clínica, nós imaginamos o quê? Nós ontem. Falamos, nossa, até o jeito de andar é igual o meu. Né? Só que quando nós pegamos e falamos, esse aí não tem jeito, é o quê? É o outro, é o diferente, a pessoa que vai gerar perigo. Então, dessa forma, nós entendemos que a nossa fala deve ser consciente, não repetitiva. Deixamos claro ao outro que a única coisa que queremos é entendermos e sermos entendidos. Para uma comunicação que gere assertividade, empatia e atividade, precisamos de 4 coisas, segundo Marshall Rosenberg: a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido. Escuta aí bem com o coração. Roberto, quando vejo você interromper as reuniões de grupo com assuntos aleatórios, eu fico preocupado, porque tua vida está correndo perigo nas drogas. Você poderia deixar esses comentários para depois que a reunião acabar? Esse parágrafo não ficou tão claro o quanto possível? Não ficou muito melhor que você falar, cala a boca, eu já disse para ficar quieto? Não é isso que a gente fala? Não é isso que acontece? Então, veja só, a observação, a necessidade, o pedido, ele traz essa clareza dentro do processo que nós estamos tendo. Essa abordagem serve tanto para tratar relacionamentos íntimos, familiares, escolares, organizacionais, institucionais, terapias e aconselhamentos e negociações comerciais. Então, não é só dentro do âmbito terapêutico que a conversa não violenta funciona, ela também funciona no nosso dia a dia. A comunicação não violenta ajuda-nos a nos ligarmos a nós mesmos e uns aos outros. Reformular a maneira como nos expressamos e escutamos possibilita uma ligação empática entre nós e o próximo. Então, agora eu vou contar até 3. Eu gostaria que vocês abrissem o microfone e falassem isso aqui: observação, sentimento, necessidade e pedido. 1, 2, 3 e já! Observação, pedido. Então, podem desligar o microfone, gente. Vocês viram que essa é a comunicação que nós necessitamos para fazer qualquer outra interlocução, nós precisamos dessa regra. Porque certas formas de comunicação nos alienam do nosso estado compassivo natural. A maior delas é o julgamento. E daí eu trago aqui a citação de Jesus Cristo, onde ele fala: não julgueis para que não sejais julgado, pois com o mesmo critério com que julgardes, sereis julgados. Julgamentos moralizantes: você é preguiçoso, o teu problema é ser egoísta, você é ignorante. Culpa, insulto, depreciação, rotulação, críticas, comparações e diagnósticos são formas moralizantes de julgamentos, né? E aqui nós devemos fazer um retrospecto da nossa própria vida, da nossa própria essência. Qual de nós nunca errou?
Quantos de nós, se for falar aqui dos 20 alunos que estão assistindo essa aula, que falou, eu vou parar com o uso de substância e nunca mais teve uma recaída, nunca mais teve um lapso. Então, é a humanização, é nos colocarmos no lugar do outro verdadeiramente. Né? A gente tem que entender que o outro também tem seus problemas, que também tem seu processo conflituoso. Né? Ou seja, estamos todos na caminhada. Analisar os outros na realidade, uma expressão de nossas necessidades e valores. Então, na verdade, boa parte da forma como nós julgamos os outros é uma forma de nossas próprias fraquezas, né? Se meu colega atenta aos pormenores, ele é chato. Mas se sou eu que exagero demais, os outros são desorganizados. O filho do outro é um exemplo bem claro disso. Veja só, quando eu falo do filho do outro, o filho do outro é o quê? Vagabundo, sem vergonha, drogado, nóia, viciado, desandado e mil outras coisas, não é verdade? E o nosso? O que é o nosso filho? Tóxico dependente em recuperação. Em sobriedade só por hoje, é 24 horas. Não é assim? E o filho do outro é sem vergonha. E o teu? É mais um tóxico dependente, né? Em recuperação. Então, quando nós trazemos essa questão da empatia, nós entendemos que visualizar o outro como nós, ele reduz todo esse processo. Vamos ver mais algumas questões aqui. Classificar e julgar pessoas estimula a violência. Os filmes de ação. Nós vivemos e fomos ensinados desde o nosso ventre, desde a nossa infância, a cultuar a violência. No Império Romano, há 400 a.C., a 400 depois de Cristo, existia uma política chamada pão e circo. Também sou professor em História, né? Sou licenciado em História pela mesma universidade que eu dou fazendo mestrado agora. Então, Júlio César ele criou uma política chamada pão e circo. Se você der pão e circo para a população, eles não vão se importar com os problemas sociais que estão acontecendo, que era a queda do Império Romano na história. Culminou com 400 depois de Cristo, a criação dos coliseus, e aonde nós víamos cristãos serem mortos aí, toda a história do Coliseu, onde tem o filme do Gladiador e diversos outros filmes aí, que são, se nós formos ver numa linguagem ética horrível, né? E o que nós assistimos todo sábado e toda segunda-feira? Tela quente Supercine, não é? E o que nós vemos na tela quente Supercine? Filmes de ação. Aonde que é o filme de ação? É uma história onde um cara, que é o bonzinho, ele sofre um monte e depois ele tem que matar o vilão, não é verdade? E se não matar, o que a gente fala no final do filme? Eu não acredito que eu perdi meu tempo assistindo esse filme. Nossa, que porcaria! Não é assim que a gente fala? E nós não estamos vendo um irmão matar irmão? Isso não é interessante? Então, nós fomos cultuando a violência, nós cultuamos a violência. Então, isso sem uma crítica, você pode assistir um filme de ação com uma análise crítica, pô, que horrível, que história complicada dentro desse processo, aí é uma outra história. Agora, quando você simplesmente absorve sem uma crítica, aí se torna uma questão complicada, né? Comparações são... Você fala e compara, eu venci é porque alguém perdeu, eu sou o melhor é porque alguém é pior, e se eu sou o mais forte é porque alguém é mais fraco. Esses adjetivos estimulam as comparações e os julgamentos. A melhor solução é substituir uma linguagem de falta de escolha por uma outra que reconheça a possibilidade de escolha. Então, esse aqui é muito legal dentro do âmbito terapêutico, porque eu acredito que todos vocês já passaram por isso. Como monitor, como terapeuta, como coordenador, né? Sábado, sexta-feira, 10 horas da noite, não, 10 horas não, lá por 8 horas da noite, quem que vem falar com a gente, pedindo para fazer a primeira ligação da manhã? O João. E o João chega lá e fala, posso fazer a primeira ligação do sábado? Não pode, não, tranquilo. 7 horas da manhã, quem que vem falar com você? O João. O que ele fala? Posso, depois do café, fazer a primeira ligação? Pode, não, tranquilo. Você dá o telefone, ele faz a ligação, tá?
3 minutos depois que ele desligou, quem que veio falar com você? O João. E o que ele veio falar? Esqueci de pedir cigarro para minha família, não é verdade? Né? Sempre assim. E daí, quando ele chega e fala, putz, esqueci de pedir o cigarro. Você poderia falar, pô, cara, você é um irresponsável, você é isso, você é aquilo, querer dar um monte de lição de moral e tudo, mas olha essa colocação aqui, ó. Parece que estou impedindo você de falar com a tua família, mas, na verdade, estamos aqui em 30, 60, 120 internos, e eu estou dando a oportunidade de todos falarem. Sobrar tempo depois de todos falarem, conversamos. Aqui você não disse que não vai falar, você não disse que vai falar, e você também deu o que nós chamamos a educação certa. Pô, presta atenção no que você está falando, que senão você não vai conseguir falar o que realmente é necessário. Se ele ficar tranquilo durante esse período, passar o dia todo mundo fazer as ligações, não tem problema nenhum você pegar depois e falar, pô, olha, o João esqueceu de pedir o cigarro aqui. Agora, se ele tiver problemas durante esse processo todo, aí vai de você conversar com a tua equipe e falar, olha, ele não está pedindo as coisas que tem e depois ele vem ficar... Daí gera-se um problema que deve ser visualizado. Se não, tranquilo, foi só uma questão mesmo de educação e está tudo ok. Você não pode mudar o outro, mas mudar algumas formas de pensar e agir pode sensibilizar o outro, seja como pais, professores, administradores e agora como monitores, coordenadores e terapeutas. Se pensamos que devemos mudar o outro ou que somos responsáveis por sua mudança, estamos equivocados e devemos perceber se não estamos exigindo demais do outro. O nome disso em psicanálise é reflexo de endireitamento. Que cama assim, eu endireitei, eu tomei uma postura e agora estou de boa, então todo mundo tem que tomar a mesma postura que eu tomei, na hora que eu tomei, e agora tem que ser como eu quero. Então, esse é um reflexo de endireitamento. Então, você tem a noção que você está fazendo o melhor que você pode, acredita nele que ele também está fazendo o melhor que ele pode. Existem casos, Reinaldo, mas deixa esses casos para o lado e vamos trabalhar com a grande massa que realmente quer. O que nós não conseguimos é educar, essa é a verdade, para fora da clínica. Não sei se já perceberam, falando aqui com vocês, que nós passamos de 3, 6, 9 meses ensinando o acolhido a viver na clínica. E aonde que ele vai ficar depois que terminar o tratamento? Ele vai voltar para o meio. E nós ensinamos ele a viver na clínica, né? Então, nós devemos perder muito menos tempo ensinando como viver na clínica, ou seja, durante um mês, falar, olha, os horários aqui são esses, acontece dessa forma aqui, tudo. Entendemos? Então, vamos fazer prática de enfrentamento lá fora. Como assim lá fora? Aonde você vai voltar? Isso são planos terapêuticos singulares. Isso é PTS. É trabalhar com o que o Thiago precisa para voltar para o meio dele, não para ele ficar na clínica, entende? Mas eu quero ser terapeuta. Beleza, mas quantos % são terapeutas? 10, 20%? E os restos, 80%, 90%, vai voltar para casa. E em casa ele tem que aprender a ouvir a mulher falar que precisa de mods, ouvir o marido falar que está querendo sair de noite no sábado, e aí... E como que essa pessoa vai fazer para entender, para interagir, para viver? Entende? Nós falamos, nós costumamos ensinar muito, falar, não, vai ficar tudo bem quando você sair. Às vezes não vai, gente. Quantos de nós aqui ligou para sua família, a família falou, não quero mais falar com você. Foi a última vez que eu tentei, só te ajudei para tirar esse peso da minha consciência. Eu não sei vocês, mas eu faz 12 anos que eu não falo com a minha família. E olha que eu estou há 7 anos, estou indo para 7 anos em sobriedade. Entende? Então, não tem horas que não vai ficar tudo bem. E daí, se não ficar tudo bem, eu vou recair? Não, nós temos que fortalecer isso. O nome disso é habilidade de enfrentamento social. Entende? Porque se a pessoa fala que eu não quero ficar perto de você, eu vou recair. Você não viu minha carteira, eu vou recair. Daí a gente... Perde essa oportunidade de falar como que você vai recair. Você não viu o que a droga fez com você, você viu, não foi eu que te falei, você que chegou e falou para mim que a droga destruiu você, foi você que falou. Então você está mentindo.
né? Então, dessa forma, nós passamos muito tempo, mas quando nós percebemos que nós estamos fazendo melhor, o outro está fazendo melhor, acontece essa distância de que não tem um consenso ainda, né? Nem todo mundo está apto, né? E eu espero que trabalhe com vocês a questão da intervenção breve e entrevista motivacional para que vocês entendam esse processo. Bora lá! Devemos observar sem avaliar. Segundo filósofo indiano J. Krishnamurti, a observação sem avaliação é a mais elevada forma da inteligência humana. Para a maioria de nós, é difícil fazer observações que sejam isentas de julgamentos, críticas ou outras formas de análise sobre. Aqui eu trouxe um quadro para vocês, eu gostaria que vocês depois olhassem esse quadro, e quem não conseguir entender, depois me procura no particular e pergunta o que não entendeu do quadro, mas está bem claro, né? Usar o verbo sem indicar pessoa que avalia e aceita a responsabilidade pela ação. Você é generoso demais. Então, o verbo ser, né? Então, você é, você está, esses tipos de verbos, você está induzindo a pessoa a interpretar uma determinada ação. E daí você fala assim, mas eu vou usar isso? Vocês sabem, né? Não sei se eu estou falando só por mim, mas uma frase já me levou a uma recaída, entende? Então, uma frase que nós pronunciamos com uma forma de tom pejorativo, onde eu chego e falo para você, Mark, cadê minha carteira e o meu dinheiro? Não é acusador? Isso é uma avaliação total, entende? Agora, se eu chego e falo, pô, perdi minha carteira, é totalmente diferente, entendeu? As palavras somente, nunca e jamais são expressões que denotam formas excludentes de colocação. Em suma, a comunicação assertiva, escutativa e empatia são linguagens dinâmicas que desestimulam generalizações estáticas e preconcebidas, que acabam gerando comunicações agressivas e violentas. Para finalizar a nossa aula de hoje, eu gostaria de trazer 2 quadros para vocês. 3 desafios, que é o principal desafio encontrado, é se dispor a escutar verdadeiramente, entendendo que o que você pode, ouve deve ser sentido com uma empatia verdadeira. O que você realmente ouve deve ser sentido, né? Esse é o primeiro desafio. O segundo é você deve possuir uma autocrítica e deve fazer uma autoanálise. Somente assim será capaz de devolver a demanda do seu acolhido e conseguir abordar o que ele precisa de uma forma atenuada. Então, você não vai trazer o incidente, seja ele qual for a questão, de uma forma cru para o teu acolhido. Você vai ter que trabalhar isso. Você vai trabalhar o passo 1, você vai ter que fazer toda aquela encenação para adentrar dentro do aspecto de que o passo 1 termina com uma sensação de impotência, né? Admitimos que éramos impotentes perante. Então, você tem que fazer todo esse contexto para deixar claro que, sim, todo mundo se sente impotente, para que no passo 2 nós revitalizemos as nossas forças e renascemos das cinzas como a fênix, ok? E fazer toda essa contextualização é fundamental. O terapeuta deve saber filtrar informações recebidas, para isso deve estar atento com o que está acontecendo ao seu redor. Gente, nós não podemos esquecer, em hipótese alguma, que por mais que nós amemos o nosso acolhido, a nossa profissão, nós temos de ser profissionais a ponto de entender que o nosso acolhido é uma pessoa que está doente. E se está numa CT, se está numa clínica de reabilitação, é uma UTI para dependentes químicos. Então, ela está complicada a situação dela. E você não pode ficar muito íntimo. Eu vou dar um exemplo aqui bem claro. Tinha um terapeuta que era um terapeuta muito top, amigo meu, só que ele teve um problema. A esposa dele desenvolveu um câncer, né, nos seios, e ele foi fazer a cirurgia, e ele gastou todo o dinheiro do mês dele para fazer essa cirurgia. E ele estava desesperado porque os filhos dele estavam passando fome. Não é uma questão complicada essa? Dá um joinha aí que vocês entenderam o que eu falei. Pô, o cara estava vendo os filhos passar fome porque ele gastou o dinheiro pagando a cirurgia da mulher.
Então, era uma questão tensa. E eu trabalhava numa clínica de médio alto padrão, onde o internamento mínimo era R$8.000 e o máximo era R$25.000. Então, quem estava lá tinha dinheiro e tinha muito, né? Então, tinha um rapaz que era dono de uma transportadora, e ele pegou e chegou e olhou aquele terapeuta com a cabeça baixa, já conhecia o terapeuta, porque já era incidente de várias vezes na clínica. Ele olhou e falou, o que está acontecendo? Daí ele falou, ele caiu na bobagem de falar o que ele tinha. Ele chegou e falou, olha, minha esposa teve que fazer uma cirurgia, eu não tenho dinheiro para comprar uma cesta básica. Naquela época, a cesta básica era R$300. Então, o cara chegou e falou o que para ele? Para de ser bobo, já tinha o Pix, ele me dá o Pix aí, que eu faço um Pix para você de R$300, pare. Vai deixar teus filhos passar fome? No desespero, o que o terapeuta fez? Deu o número pro cara. O cara fez o Pix, pegou o celular, foi lá na direção e falou, olha o tipo de gente que vocês contratam aqui, ó. O cara tava me extorquindo lá, porque eu não tenho culpa que ele tem problema com a doença da esposa. Entenderam? Isso não é, entendam, isso não é filha da putagem, não é sacanagem, não é, né? Não é uma questão complicada do indivíduo, ele é um doente. E você está fazendo parceria, fechando negócio com um doente. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. O cara está na UTI, está indo lá convidar ele para jogar bola. Bora lá jogar uma bola. Vocês já viram isso? Aconteceu que um cara está na UTI, isso não tem. Então, tem que tomar cuidado. Nós temos a distância certa entre o acolhido e o terapeuta, não tão próximo e nem tão longe. Nós amamos o nosso trabalho, mas nós somos profissionais, né? Profissionais. Vamos lá para outra questão que tem aqui, são as sugestões que eu falei que ia dar para vocês. A primeira sugestão é que, para se ter uma ideia da real dimensão da conversa com o acolhido, sugere-se repetir em forma de pergunta o que o acolhido falou. Então, o acolhido chega para você e conta uma história, né? Diga-se de passagem, bem infeliz, né? Você chega e repete a história. Reinaldo, eu me prostituí no uso da substância. Você se prostituiu no uso da substância? Isso dá um feedback de tá realmente entendendo o que a pessoa está falando. Não só para ela, mas para você também. Né? Você se enquadra dentro do processo terapêutico. A distância permitida do acolhido, que eu não falei aquela hora para falar agora, ó. Né, do acolhido para o terapeuta é não tão próxima que quebre o vínculo terapêutico e não tão distante que não gere o sentimento de transferência e contra-transferência. A distância é tão permitida... Espera aí só um pouquinho, gente. A distância permitida do acolhido para o terapeuta é não tão próxima que quebre o vínculo terapêutico, ou seja, uma outra historinha. Um terapeuta pegou e fez amizade com o acolhido, passou os 9 meses do tratamento, o acolhido top, caminhando certinho, bonitinho. Ele ficou amigo, o acolhido saiu, ele convidou o terapeuta para ir na casa dele, o terapeuta foi. O que aconteceu? O terapeuta ficou com a irmã do acolhido. 2 meses depois, quem que estava de volta na CT? O acolhido. E daí o que aconteceu? Reinaldo, você é meu amigo, vem aqui, que não sei o quê. Meu cunhado, gente, numa CT com 60 pessoas, vai respeitar um cunhado de um acolhido? Né? E daí você chega e fala para ele, você tem que comer tal horário. Não. Você é meu cunhado, para com isso, larga a mão. Foi lá em casa, pegou minha irmã. Entende como isso é complicado, gente? Então, tem que tomar cuidado nessa distância. Quebrar o vínculo terapêutico por proximidade é um problema bem corriqueiro na nossa postura, porque nós também somos seres humanos e nós ficamos carentes em todo esse processo. Mas, gente, desde aquele processo do terapeuta que emprestou que pegou R$300 do acolhido, ele poderia ter uma ideia mais de coletividade dentro do próprio trabalho, pedir para o coordenador, para o monitor, adiantamento, tinha muitas coisas que ele poderia fazer do que recorrer a um acolhido. E aqui nessa questão é achar que um acolhido saiu do tratamento, já está 100% são, não funciona assim, gente.
entende? Tem um tempo onde a pessoa vai trabalhar, vai se estruturar, vai para que ela reaja. Outras pessoas vão voltar para o acolhimento. Quantos nós temos que saem do tratamento e já voltam? Não é isso, ele está num processo de pré-contemplação e tudo, né? Ele não fez a manutenção, entrou na recaída e tudo bem, ok. Mas tem que tomar cuidado com a tua postura profissional. E não tão distante que em psicanálise que quebre com a transferência e a contratransferência. O que isso quer dizer? O terapeuta mestre dos magos, aquele terapeuta que só está lá no momento ruim, ele nunca passa pela clínica, ele nunca vê nada, só é chamado nos momentos lá onde tem que ir medicar, onde tem que fazer acompanhamento, o cara só está lá na psicanálise. O terapeuta ele tem que passear pela clínica, não é passear, é trabalhar na clínica. As melhores anamneses que eu fiz foi realmente nos grupos, as melhores conversas que tem é dentro do grupo, você está passando pelo pátio, tem aquele grupinho conversando, você chega perto, já a ideia que está rolando ali, se já muda de história, de ideia, você já sabe que é uma coisa que você não poderia estar ouvindo dentro do âmbito terapêutico, você já pode trazer alguns questionamentos, algumas coisas, entende? Então, o terapeuta mestre dos magos é aquele que não aparece nunca, está sempre no consultório lá escondido, ele nunca está presente quando a gente precisa dele, entende? Então, dessa forma, essas duas questões aí demonstram mais ou menos a dimensão que nós temos que ter de profissionalismo. E para finalizar essa aula, né, ninguém consegue agir bem se não estiver bem. Além de uma auto-reflexão, o terapeuta precisa fazer terapia. Além do mais, se você não acredita em terapia, daí nós temos um problema, porque você não compra um peixe que você está vendendo, e daí é difícil, né? Então, mas eu não sei como. Então, deixa eu falar para vocês. No final dessa graduação, vocês vão receber um convite para participar do Grupo Unificados FENATEC, ok? Então, quando vocês entrarem nesse grupo, tem mais de 500 terapeutas que fizeram a experiência como vocês, de fazer essa CRT, de fazer esse estudo, diversos estão no âmbito terapêutico, é ali que vocês vão criar salas de discussões, bate-papo. Olha, eu tenho certeza que de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, tem gente ali, entende? Porque são 500 membros, toda hora que você chegar e falar, boa noite, gente, preciso de um socorro, alguma coisa, vai ter pessoas ali que vão discutir com você o que você está precisando e se fortalecer. Então, um terapeuta pode fazer muito bem a terapia do outro sem problema nenhum, entende? Desde que, e dessa forma, vocês vão criar realmente, aqui sim, dentro do âmbito terapêutico, amizades, vínculos terapêuticos fortes, aí onde vocês consigam se estabelecer numa nova vida, ok? Agora, eu gostaria de desejar muito obrigado por mais essa aula, força e paz para que estejam com vocês, e gostaria de abrir para comentários, discussões, sugestões. Então, vamos fazer o seguinte, tem 15 minutos aí, quem gostaria de falar, levanta a mão, quem gostaria de falar vai levantando a mão e eu vou abrindo o microfone aqui para ir falando, ok? Vou pedindo para ir falando. Eduardo, pode abrir o microfone e falar. Boa noite, professor, tudo bem? Opa! O senhor tinha citado uma questão aí a respeito de julgamento, né? E eu queria tirar uma dúvida. Quando às vezes eu vejo o acolhido cometendo um erro, uma infração que não poderia estar cometendo dentro, né, de um processo de tratamento, qual maneira que eu poderia abordá-lo sem estar julgando ele, né? Tipo assim, vamos supor, ele contou uma mentira, né? E foi notável a mentira dele ali. Eu chamo ele para aconselhar, né? Eu falo, né? A forma de eu me expressar vai dar a ele entender que ele contou uma mentira. Então ele vai entender que ele é mentiroso? Seria isso? Olha, para falar a verdade, você tem dois... Depende. Primeira coisa, assim, tudo aquilo que nós estamos dando para vocês é um norte, né, Eduardo, e de todo mundo, para que vocês desenvolvam dentro da realidade de vocês o material que vocês vão aplicar. Então, veja bem, tem dois caminhos para essa crítica, né? O nome disso é feedback, né? Feedback de aprimoramento. E tem que ser um feedback de aprimoramento. Você pode falar, olha, João, né? Vamos chamar ele de João.
olha, João, é o seguinte, esse tipo de conversa que você está tendo demonstra que realmente você teve esse processo de não falar a verdade, e isso demonstra uma falha, né, dentro dentro do momento que você está passando. Então, se você está com algum problema para reestruturar esses pensamentos e falar a verdade, a gente está aqui para apoiar você, né? Eu aconselho você a não ficar falando nisso, porque isso vai enfraquecer a tua sobriedade, e enfraquece mesmo, porque se nós começamos a aceitar, seja mesmo pensamentos, frases aí como você está falando, né, de coisas que você sabe que não é verdade, sim, e você fica legitimando isso como verdade, vai enfraquecer. E o segundo momento é perguntar para ele, né, como que ele se vê dentro desse processo dele estar falando essa mentira. Você fala, olha, eu sei que isso é mentira, tá aqui. Daí ele pode falar para você, não, eu não sabia. Ok, se começar a se repetir, daí vai entrar na outra questão, entende? Porque realmente ele pode não saber. Ok. Entendi, professor. Obrigado, viu? Eu consegui explicar para você, Henrique? Beleza. Mais Conseguiu, alguém, gente? sim. Muito obrigado, professor. Obrigado, professor. Vamos lá, Obrigado gente. pela aula. Obrigado, mas ninguém mais vai participar aí, ninguém mais vai falar nada. Eu vou ler lá o quadro, então, para vocês. Vou ler com vocês lá. Vamos lá? Se alguém quiser, é só levantar a mão aí. Enquanto isso, eu vou ler aqui. Vamos voltar aqui. Aqui, ó. Distinguindo a observação de avaliação. A comunicação. Usar o... Opa, peraí. Deixa eu ver aqui. Eduardo, você levantou de volta? Quem levantou a mão? Eu. Pode falar, Cláudio. Eu. Tá me ouvindo aí, professor? Pode falar, Cláudio. Estamos. A respeito, lá no comecinho, que a pessoa falou que está com dor de cabeça. Mas por quê? Porque comeu um queijo, alguma coisa estragada. Mas ela não continuou com dor de cabeça? Ela não tem que tomar medicação do mesmo jeito, independente? Não, Cláudio, veja só. Veja que interessante. Essa pergunta é muito boa. Porque se ela tiver com dor de cabeça, por realmente uma dor de cabeça, uma enxaqueca, ela deve tomar um remédio para dor de cabeça. Mas se ela comeu alguma coisa que fez mal para ela, o mal estomacal, por exemplo, quando acessa o fígado, também dá dor de cabeça. Então, quando isso acontece, ela precisa do quê? De um chá de boldo, de um eno, de um engove, entende? E não é só por causa de que nós bebemos uma bebida alcoólica que nós precisamos tomar um desintoxicante do fígado. Então, ela precisa, sim, de um remédio, mas ela precisa de um remédio para desintoxicar o fígado e não para a cabeça. E se você der para a cabeça, vai intoxicar mais ainda ela, entendeu? Entendi, obrigado. Opa! Mais alguém, gente? Vamos lá, então. Vou ler aquela... Professor? Oi. Só complementando essa fala do colega do estômago, eu já tive interna que estava ruim e não ela estava com dor, exatamente isso que aconteceu, exatamente. Só que eu conhecendo a interna ela tinha intolerância à lactose. Eu olhei para ela e falei, sinto muito, você só vai passar amanhã, porque enquanto não sair todo o resíduo do seu corpo, não vai sossegar. Então, você vai ter que ter paciência. A única coisa que pode acontecer é tomar um boldo para aliviar, mas não vai tirar. Então, também tem que tomar esse cuidado, conhecer também um pouquinho a mais. Então, mas quando você faz, isso aconteceu por quê? Por causa de uma escuta de um pouco mais. É uns 2 minutinhos a mais que você ouviu ela já deu, né? Você, nesse caso, viu. Mas quando você trabalha a escuta ativa a partir da empatia e da conversa assertiva, onde você realmente se importa com o que a pessoa está falando, ela começa
trazer coisas para você que é fundamental da vida dela, entendeu? E daí essas coisas começam a se encaixar dentro dos sintomas que ela está tendo. E você fala, essa pessoa não está tendo, por exemplo, vamos falar lá, uma ambivalência, ela não está tendo uma crise de abstinência, ela está tendo uma crise de ansiedade, porque ela começa a contar que está com saudade da família, que está com dor no peito, e você começa a ligar, e não é uma crise de abstinência, e sim de ansiedade, ela está tendo uma crise de ansiedade, entendeu? A partir de como você vai chegar a esse... Eu tive, agora saindo da bebida, eu tive uma interna que, durante o diálogo, fui ouvindo o que ela falava, o que ela sentia, as crises, as dificuldades, o que ela tomava, enfim, tudo. Ela tinha esquizofrenia. Teve um dia que ela começou a correr para um lado para o outro e gritar, e ninguém sabia o que ela estava tendo. Aí ela mesma segurou na minha mão e falou assim, por favor, eu estou tendo crise de ansiedade. Eu falei, não. Não, ela falou, estou tendo crise eu estou tendo crise que eu estou ouvindo voz, estou ouvindo coisas. Eu falei, não, você não está ouvindo nada disso. O que você está me demonstrando é que você está tendo ansiedade. Vamos fazer técnicas de respiração? Aí ela não estava conseguindo fazer. Eu colei o peito meu com o dela, falei assim, respira junto comigo. Aí eu fui fazendo junto com ela. Mas por quê? Porque de todo mundo ali dos terapeutas que estava presente, a única que realmente ouviu detalhe por detalhe que ela falou foi só eu. Aí foi fácil Então, mas é identificar. exatamente isso. Aquilo não foi um gatilho da esquizofrenia dela. Foi simplesmente um gatilho de uma ansiedade dela. E ela demonstrou facilmente para quem ouviu. Sim, com certeza, mas você entendeu? É isso que eu estou falando. Às vezes parece... que ouvir agressivamente, que é ouvir atentamente e gravar, e se colocar no lugar da pessoa, realmente faz uma diferença gigantesca no tratamento. Essa pessoa está muito bem hoje, graças a Deus ela consegue lidar com as crises sozinha hoje. Sim, gente, muito obrigado pela parte. Vai dar tempo de eu ler esse quadro aqui, vamos ler. Eu quero ler aqui porque ele fala bem assim, usar o verbo sem ser, sem indicar que a pessoa que avalia aceita a responsabilidade pela avaliação. O exemplo da observação com avaliação associada. Você está avaliando, você é generoso demais, você está dizendo que é a pessoa. E a pessoa nem aceita o que você está falando, nem disse nada, você está agindo com uma observação, com avaliação. Como que você poderia falar? Quando vejo você dar para os outros todo o dinheiro do seu almoço, acho que está exagerando. Né? Dessa forma, parece que é uma questão básica, mas faz toda a diferença a forma como nós nos expressamos. Usar o verbo de conotação avaliativa. João vive deixando as coisas para depois. Essa é uma expressão que nos leva claramente a uma recaída. Por quê? Porque esse tipo de expressão, quando ela demonstra uma avaliação, ela já induz que você está errado. Eu falo, o Cláudio, ele não limpa o quarto. Ou seja, eu estou dizendo que ele não faz. Mas espera aí, eu estou avaliando ele, quem sou eu para avaliar? E quando nós vamos ver aqui, João só estuda nas vésperas das provas. É uma questão que parece ser boba, mas quando nós colocamos ela em prática, ela é muito evidente. Né? Como eu falei, eu já recaí por causa que a minha filha veio me abraçar e disse, pai, eu te amo. Eu entendia, eu vivia na rua, eu entendia a polícia chegar e me bater, eu entendia as pessoas chegarem e me discriminar. Mas quando uma menina linda de 7 anos vem e diz, pai, eu te amo, para mim foi uma coisa absurda. Eu não entendia como aquilo estava acontecendo. E eu tive uma recaída. Então, entende como esse processo é sutil, mas ele age na nossa mente. Vamos lá, vamos entender isso aí. Confundir previsão com certeza. Se você não fizer refeições balanceadas, sua saúde ficará prejudicada.
Então, vocês entendem isso? Desculpe, gente, só deu uma interferência aqui. Se você não fizer refeições balanceadas, temo que a sua saúde fique prejudicada. Olha que sutil. Sua saúde ficará prejudicada. Eu estou determinando que a saúde da pessoa vai ficar prejudicada se ela não fizer refeições balanceadas. Mas se eu falo, eu temo por sua saúde, a pessoa vai sentir o quê? Empatia pelo que eu estou dizendo. Vai falar, poxa, que legal, a pessoa está se importando comigo. Isso é um tema muito interessante de se trabalhar a codependência. Né? Quando a pessoa chega do acolhimento em casa, esses gatilhos aqui são acionados toda hora. Toda hora, os codependentes acionam esses gatilhos. Você não viu minha carteira? Isso é uma expressão lógica, típica, né? Não ser específico a respeito das pessoas a quem se refere. Essa colocação aqui, ela é do Dr. Yalom, onde ele trabalha, não, é do Marshall Rosenberg, onde ele trabalha nos Estados Unidos. Então, os estrangeiros nos Estados Unidos têm uma conotação bem peculiar, né? Os norte-americanos não gostam. Então, os estrangeiros não cuidam da própria casa. Então, isso aqui é muito contundente, é muito com uma observação carregada de avaliação. Ó, não vi aquela família estrangeira de outra rua limpar a calçada. Fica um pouco mais atenuada. Só que dentro do contexto, essa pequena diferença sutil entre não cuido da casa e algumas não cuidam, é totalmente visível, como se fosse nós trabalharmos aqui a questão de você estar trabalhando com a questão de dependência química com uma pessoa da Bahia aqui no Paraná e falar para uma pessoa da Bahia que ela não trabalha. A pessoa vai ficar extremamente ofendida, vai falar, pô, você está de brincadeira comigo? Entende? Então, esse tipo de situação, ele favorece muito a questão dos gatilhos para recaída, entenderam? Lembrando sempre que uma violência passiva gera uma violência física, porque se formos estudar programa de prevenção à recaída, o que nós estudamos? Que a negação gera uma reserva e a reserva gera recaída, e é exatamente isso que ele está falando, ok? Beleza, gente? Muito obrigado pela participação de vocês. Peço desculpas por ter saído daquela hora, ter caído a minha ligação. Agradeço por vocês terem continuado e muito obrigado. E a moça que estava precisando de um auxílio ali, pode entrar em contato comigo, ok? Professor, falou.